Olá, meu nome é Marcos Brito, esse é o canal Parlatório do Fim e Eventos Finais, com o quadro de Parashot, ou Parashá, que quer dizer porção. É um momento em que nós estudamos as porções que estão na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Hoje começamos mais um ciclo de estudo com o primeiro capítulo de Gênesis, Gênesis capítulo 1, verso 1, até Gênesis capítulo 6, verso 8. Essa é a primeira parashá, ou seja, a primeira porção. E o nome dessa porção é Bereshit, que quer dizer princípio ou começo ou Gênesis, princípio. Esse é o nome da porção e é isso que nós vamos estudar hoje. Essa porção chamada princípio, que se encontra na Torá, no livro de Gênesis, capítulo de 1 até o capítulo 6, versículo 8. Essa parashá é do dia 22 de outubro de 2022, correspondente a 27 de Tishrei, do ano de 5783. Vamos a parashá então. Voltamos nos textos que nós falamos em Gênesis capítulo 1, verso 1, até o capítulo 6, verso 8, nós temos várias histórias, a história da criação, a história de Adão e Eva, a história do pecado, consequentemente a história da redenção. Nós temos também o momento em que o homem foi expulso do jardim, as vidas dos filhos de Adão e Eva, de Caim e de Abel. Nós podemos tomar qualquer um desses subtemas como tema principal ou como ponto que iremos discutir. Todavia, nós buscamos trabalhar apenas 2 temas. O tema do conceito de Adão Kadmon, esse Adão é de Adão Kadmon, que é a consciência messiânica. Isso explica muito no que diz respeito à criação e também o que diz respeito à face do abismo, que está no capítulo 1, verso 2 de Gênesis. Então, nós vamos trabalhar esses 2 conceitos. Esses 2 conceitos estão estabelecidos em 2 princípios. O primeiro, de Adão Kadmon, é uma percepção judaica no que diz respeito à linha mística do judaísmo, que são os cabalistas, como eles concebem a ideia da criação do mundo. Veja que aqui nós não defendemos religião, não falamos de religião, nós falamos de conceito, de teologia, de estudo, de pesquisa. É isso que nós falamos, para que nós possamos cada vez mais compreender o universo que nós estamos inseridos. Então, o primeiro tópico será esse, de Adão Kadmon. E o segundo tópico será um tópico mais voltado para o cristianismo, que é uma conversa, um diálogo que Jesus teve com o endemoniado, onde ele fala do abismo. Então, esses 2 tópicos é que nós vamos falar aqui nessa parashá. Vamos com a gente. Voltamos, vamos tratar nesse bloco o conceito de Adão Kadmon. Adão Kadmon, como eu falei, é um conceito que diz respeito, ou que tem origem em uma linha mística do judaísmo, chamada de Kabbalah, onde eles entendem a criação a partir desse conceito de Adão Kadmon. Como eu falei, esse fragmento Adão é de Adão, mas é de uma consciência messiânica. Como é que isso aconteceu, ou como é que eles percebem a questão da criação? Antes de tudo existia apenas o Eterno, que nós chamamos também de Hashem, para não pronunciar o nome de Deus, aquelas 4 letras, YHWH, é pronunciado o nome de Hashem. Mas existia o Eterno, antes de tudo começar, antes de qualquer coisa existir no universo, existia apenas o Eterno. Apenas o Eterno preenchia tudo que existia, ou seja, todo o infinito, todo o universo, tudo que poderia e estava dentro da existência do vazio infinito. Existia apenas o Eterno. E o Eterno, em sua natureza de compartilhar, ele sempre teve essa necessidade, por assim dizer, porque faz parte da sua natureza doar. Todavia, o Eterno não tem como receber, porque nele reside todas as coisas. Então, o Eterno não tinha
como receber absolutamente nada. Primeiro, porque todas as coisas que existia antes da criação do mundo estava no eterno. E até hoje todas as coisas existem no eterno. No eterno reside todas as coisas, todo o universo, porque ele está em todo lugar. Não existe um lugar no universo, no infinito, inclusive mundos paralelos que já existem a possibilidade da existência desses mundos paralelos, o eterno está lá. E antes da criação do mundo, antes de existir qualquer coisa, existia apenas o eterno em sua natureza de doar. E a única forma de o eterno construir exercer essa característica de doar foi através do conceito de Adam Kadmon. Adam Kadmon é a consciência messiânica. Esse nome é uma chave para vocês pesquisarem e ver o que é que isso quer dizer. Eu vou dar alguns sinais aqui para vocês, mas Adam Kadmon é uma chave. Então o Eterno, através desse conceito de Adam Kadmon, ele começa a doar-se a Adam Kadmon e preencher Adam Kadmon, ou seja, a consciência messiânica da existência do próprio Eterno. Só que a consciência messiânica não tinha e nem tem condições de assimilar tudo que o Eterno era. Então isso começou a inflar, a consciência messiânica inflou a tal ponto que ela veio a explodir. E essa explosão da consciência messiânica de Adam Kadmon é que veio a construção e a existência de todas as coisas. Isso nos dá dois pontos que nós podemos ter um respaldo nisso aí. E é isso também que os cabalistas se respaldam. Primeiro, é que essa consciência messiânica os cientistas chamam de Big Bang, ou seja, aquela pequena partícula de massa condensada ao tal ponto que ela explodiu. Essa pequena partícula de massa condensada, ou seja, porque todo o universo que existe, que nos cerca, um universo que nós nem conhecemos, nem sabemos que existe, tudo estava condensado nessa pequena partícula. Essa pequena partícula é que os cabalistas e os judeus chamam de Adam Kadmon. E ele, ao explodir, por receber da fonte divina, da luz do infinito, Or Ein Sof, que é luz do infinito, que é o próprio Deus, o próprio Eterno, ele infla e explode. Ao explodir, ele cria todas as coisas e os cientistas chamam isso de Adam Kadmon. Todavia, é interessante a gente observar que no Evangelho de João diz que todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus. E sem Jesus, nada do que se fez teria feito. Isso é um ponto muito importante, porque se você for pensar essas duas informações, esses dois conceitos de Adam Kadmon e o que João fala a respeito de Jesus, que todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, dá respaldo ao conceito de Adam Kadmon. Uma outra coisa que dá respaldo ao conceito de Adam Kadmon é o que está escrito em Hebreus, quando diz que as coisas que nós vemos, as coisas visíveis, foram feitas por coisas invisíveis. O visível que nós vemos foi feito pelo invisível que nós não vemos. Isso é base também para entendermos essa questão. Está certo? Está errado? Bem, não é essa questão aqui do canal de estabelecer esse vínculo, mas trazer essa informação, sabendo que a mesma revelação que os judeus e principalmente os cabalistas tiveram a respeito da consciência messiânica, e essa consciência messiânica é o que nós conhecemos também como Messias, o próprio Jesus Cristo. Essa consciência messiânica é que dele partiu a construção de todas as coisas, como diz em João e como diz em Hebreus. Então esse é o conceito da criação do mundo, conforme os cabalistas, com o conceito de Adam Kadmon. Ou seja, Adam Kadmon, ele recebeu de Deus, do Eterno, a sua luz, o seu conhecimento, de tal forma que ele explodiu, e essa explosão que os cientistas chamam de Big Bang é que dá criação
ao universo que nós vemos, tocamos e percebemos, inclusive a cada um de nós. Vamos ao próximo ponto, então. O próximo ponto que iremos tocar é a questão do abismo. Para isso, nós precisamos lançar mão de dois versos. Primeiro, o verso que está em Gênesis, capítulo 1, verso 2, e o segundo é o que está em Lucas. Vamos aos textos bíblicos. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E, tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. O primeiro texto de Gênesis nos diz a respeito de um abismo. No capítulo 1, verso 1 e 2 de Gênesis, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia água sobre a face do abismo. Então eu tenho que entender esse conceito. Existia água sobre a face do abismo. Então a face do abismo estava aqui na terra, aqui estava a face do abismo, e em cima disso tudo aqui existia água, e disse Deus: haja luz, e por aí vai construindo pedaço a pedaço, dia a dia, o mundo que existimos. Mas esse abismo é uma chave importante para entendermos o que está escrito lá em Lucas, que nós acabamos de ler. Diz que Jesus encontra um endemoniado e eles se assustam ao ver Jesus e pedem e imploram que Jesus não os mande para o abismo. Jesus, quando procura saber o nome deles, diz que legião, porque existiam muitos demônios ali naquela pessoa, naquele jovem. E Jesus então repreende eles e eles diz: por favor, não nos lance no abismo. E Jesus então consente, e passando a manada de porcos, eles então saem do jovem e vai até a manada de porcos, demônios, e esses manadas de porcos se precipitam do monte embaixo, se afogando todos eles. Veja uma coisa interessante: a primeira chave é que os porcos eles se precipitaram e morreram todos. Os demônios preferiram entrar nos porcos, se precipitar a ir para o abismo. Então, apesar do abismo ser o lugar do demônio, não é o lugar que nem ele mesmo queira. Então, o que nós temos que pensar é qual é o nosso futuro, ou seja, onde nós queremos ir após a nossa partida daqui. Nós queremos escolher o caminho de Jesus ou um outro caminho. Esse é o primeiro pensamento que nós temos que ter. Uma outra coisa é que esse nome abismo tem tudo a ver com o nome abismo lá na criação do mundo, onde tinha o abismo e coberto de água. Esse abismo que fala em Gênesis é o mesmo abismo que está aí, ou seja, o local onde está o inferno, onde reside o inferno, onde estão as criaturas demoníacas. É nesse abismo. E esse abismo é de onde Apocalipse fala que vai sair uma besta, vai sair um anjo que sobe do abismo, e ele vai trazer muita destruição, porque esse abismo vai ser aberto. Então, a outra coisa que eu vejo aqui em Gênesis, nessa paraxá, é que Deus, quando construiu o mundo, tratou de fechar o abismo, de lacrar e construir um mundo todo novo em cima do que existia, para que nós pudéssemos existir. O pecado deu acesso a seres saírem do abismo e virem para aqui, como a questão dos demônios. Mas eles, quando saem de lá, eles não querem voltar, porque sabem o quanto lá é ruim e destruidor para quem vive e para quem
habita nas áreas de abismo. E o que nós trazemos aqui em mente é o seguinte, que nós possamos buscar sempre a Deus, a todo tempo, para que nunca nos afastemos dele, para que nunca, em nenhum momento, sejamos lançados no abismo, para que a gente não perca a nossa salvação. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, Jesus, há de terminá-la até o dia de Cristo, da ressurreição. Jesus Cristo, que começou a obra em minha vida e na sua vida, ele vai terminar essa obra, vai nos levar até ao arrebatamento, para que nós não tenhamos que entrar ou viver no abismo, porque esse abismo, conforme Apocalipse, vai ser aberto e sairão de lá muitas criaturas demoníacas para assombrar e aterrorizar o mundo, mais do que já está assombrado e aterrorizado. Peço que vocês orem, sempre pedindo a Deus que mantenham vocês no caminho, assim como eu oro todos os dias por minha vida. Sei que erro, sei que tenho pecado, mas sei também que o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, ele irá sempre nos guardar, tornando os nossos pecados, que são vermelhos como escarlate, mais alvos do que a neve. Que essa paraxá nos dê dois entendimentos, que Jesus foi a matéria-prima da construção de todo o universo. E o segundo, que o abismo não é um lugar para os filhos de Deus. Fujamos do abismo, fujamos das armadilhas de Satanás, fujamos do pecado, não nos envolvamos com esse mundo de forma nenhuma, por motivo nenhum. Não vale a pena esse envolvimento em função de nós termos a nossa vida salva em Jesus Cristo e morar eternamente com Ele nos céus. Que Deus assim abençoe. Fique com Deus. Shalom. Deus nos dê uma semana de paz, uma semana de graça, uma semana de misericórdia, uma semana de perdão, e que nós possamos louvar e bendizer a Deus todos os dias da nossa vida. Shalom, até o próximo sábado com mais uma paraxá, e a paraxá da semana que vem vai ser a paraxá de Noa, ou seja, a paraxá de Noé, uma paraxá muito interessante. Até a semana que vem, querendo Deus. Shalom.